Otávio Família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Deixa o like aí que é muito importante. Muito obrigado aos novos e novas, inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 1.470 inscritas e inscritos neste canal. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Eu estava no trabalho quando eu comecei a receber as notícias, né? Eu trabalho em Duque de Caxias, sou professor lá, dou aula lá no município, e estava vendo as notícias que estavam chegando pelo WhatsApp, e as notícias eram cada vez piores. Fechamento de rua, fechamento de vias expressas, um tiroteio sem fim no Complexo do Alemão. Eu particularmente já tive a experiência ruim de estar preso dentro de um trem indo para o trabalho, ali na altura de Cordovil, ali na altura de Parada de Lucas, quando teve operações da polícia no tal do Complexo de Israel, e foi uma situação terrível. Fiquei com a cabeça baixa, deitado no chão, eram 6 horas da manhã, eu estava no trem indo para o trabalho. Isso foi em junho desse ano, também numa terça-feira, como ontem, e foi uma situação terrível, e logicamente 1 hora deitado ali no chão, pensando que a qualquer momento poderia uma bala perdida entrar, vazar ali pelo trem, porque essas armas que são utilizadas aqui no RJ são armas de grossíssimo calibre, cujo projétil atravessa facilmente qualquer barreira que estiver na frente dele. E o trem, por mais que ele seja de aço, muitas das vezes ele não protege o corpo dos seres humanos que estão ali, são os usuários, são os trabalhadores e trabalhadoras que estão ali circulando no trem no Rio de Janeiro. E aí, essa campanha do governador Cláudio Castro é uma campanha visando a sua eleição para o Senado Federal do ano que vem, porque a extrema-direita ela vai tentar, através do Senado, o que ela não conseguiu através do 8 de janeiro. Ela vai tentar controlar o país, tentando retirar do STF aquelas pessoas, aqueles juízes que não interessa a ela, extrema-direita, estar ali, porque o Senado Federal, graças à questão da Constituição da República de 1988, tem o poder de destituir um juiz do STF. Hoje nós temos no STF pelo menos um juiz que é comunista, né, no caso, que é o Flávio Dino. Os outros eu não sei, mas ainda assim que ele seja comunista, logicamente que quando está ali exercendo o papel de juiz, ele é juiz, não necessariamente comunista. Por que eu estou falando isso? Porque nesse exato momento, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que até bem pouco tempo atrás ele era um crítico e um opositor do bolsonarismo, agora ele está dentro do bolsonarismo. Significa dizer que eles juntaram forças. O Eduardo Paes, que nunca foi de esquerda, diga-se de passagem, o chapéu de malandro, como eu chamo, e vou explicar porquê, ele se aliou à extrema-direita. Porque ano que vem é um ano fundamental, é um outro ano eleitoral, e é um ano que a extrema-direita, repito, tentará ganhar nas urnas o que ela não conseguiu ganhar de forma ilícita. Ainda que as urnas não necessariamente sejam algo ilícito, porque democracia não significa apenas você apertar botões numa máquina branca a cada período de tempo determinado por quem controla este país. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro foi mais um desdobramento desse genocídio da população preta. Ah, Jorge, mas ali tinham bandidos. Família, não caiam nesse conto do vigário da mídia burguesa. Não façam isso. Dentro do Complexo do Alemão tem muito mais moradoras e moradores, trabalhadoras e trabalhadores do que criminosos. Dentro do Complexo do Alemão tem estudantes como aqueles para quem eu dou aula. Dentro do Complexo do Alemão tem seres humanos que fazem a economia deste país, não só do estado, não só da cidade do Rio de Janeiro, deste país funcionar. Dentro do Complexo do Alemão tem igrejas protestantes, provavelmente terreiro de Umbanda e Candomblé, tem pessoas que são empreendedoras, está na moda esse termo empreendedor, tem pessoas que trabalham, e uma porcentagem muito pequena são pessoas ligadas à atividade criminal. Mesmo assim, não é aceitável que esse tipo de atuação das polícias do estado do Rio de Janeiro continue a acontecer. Por que não? Porque você pode evitar esse tipo de confronto que na maioria das vezes atinge muito mais
inocentes. De que forma? Você tem a polícia civil, a polícia militar. Você pode fazer interdições nas vias expressas do Rio de Janeiro, porque isso é papel do Estado do Rio de Janeiro. Vasculhando carros, vasculhando ônibus, vasculhando caminhões, vans, vasculhando veículos. Você pode fazer isso também na Baía de Guanabara, pedindo ajuda ao governo federal, que não foi feito, diga-se de passagem, não estou falando aqui porque o Lula que está no poder, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu sou pan-africano. Pedindo ajuda ao governo federal para colocar ali a Marinha, a Capitania dos Portos, para vasculhar navios, embarcações que chegam pela Baía de Guanabara. Chegam trazendo droga, chegam trazendo armamento, como a gente já falou aqui num vídeo anterior, e logicamente que autoridades importantes, de grande relevância, estão por trás destes armamentos de grossíssimo calibre, e logicamente que a Polícia Militar, a Polícia Civil também está por trás disso, porque são eles quem municiam essas facções diferentes que temos aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Você querer associar a criminalidade a uma comunidade específica, no caso foi o Complexo do Alemão ontem, como já foi ali o Complexo de Israel, como já foi a Rocinha, como já foi o Jacarezinho, como já foi Manguinhos, como já foi Borel, de lugares que viram ações de carnificina da polícia, porque a polícia foi criada para isso. Em 1809, a polícia foi criada para isto. Recapturar escravizados fugitivos. Escravizados no Brasil eram apenas negros, diga-se de passagem, apenas negros. As populações africanas que vieram para cá, a partir da Maafa, escravizados, e as populações indígenas que já estavam aqui, que foram escravizadas no primeiro momento, e em seguida foram escravizadas as populações africanas. Então, a polícia atual, ela continua fazendo o trabalho que o embrião começou a fazer no século XIX. Continua matando pretos. E o que acontece é que o povo do Rio de Janeiro, ele é um povo extremamente reacionário. Eu acabei de falar isso com um colega aqui no WhatsApp, porque o José Dirceu, eu já falei dele aqui anteriormente, né? E num outro vídeo eu vou tocar nesse ponto de novo. Ele disse numa entrevista que o povo brasileiro é um povo progressista. Mentira! 400 anos de escravidão. Este país, você pode resumir dessa forma. 400 anos de escravidão africana. 400 anos de construção de uma imagem negativa do estereótipo das populações africanas. 400 anos associando o negro a coisas ruins. 400 anos associando negros à criminalidade, a ladrões, a assaltantes. 400 anos associando negros a estupradores. 400 anos associando mulheres negras à prostituição. 400 anos associando mulheres negras à coisificação do corpo da mulher preta. 400 anos coisificando o corpo do homem preto. 400 anos construindo a ideia da vulgaridade da mulata. 400 anos associando pessoas que moram em favelas, como foi ali, no Morro da Providência, que moram em morros, a criminalidade, a coisas negativas. 400 anos satanizando as religiões de matriz africanas. 400 anos associando a palavra negro a coisas negativas. Ora, 400 anos associando isso e fazendo exatamente o contrário às pessoas brancas, às pessoas europeias, às culturas europeias que tem aqui nesse território, como por exemplo o Oktoberfest, estamos ainda no mês de outubro, como por exemplo o Halloween, que vai acontecer no dia 31 de outubro, por exemplo, que é o mesmo dia de Saci, diga-se de passagem, Saci Pererê, né? Satanizado pela Igreja Católica também, diga-se de passagem. Então, 400 anos associando as populações africanas, majoritariamente nos presídios, majoritariamente nas ruas, na mendicância, majoritariamente nas favelas, nos morros, nas periferias, não é por acaso, por conta do racismo, como falei hoje, mais cedo, para alunos do 6º ano, 400 anos dessa imagem negativa, com certeza convencem qualquer pessoa facilmente que não tenha o mínimo de condições de fazer uma análise minimamente rasa sobre a realidade que a cerca, logicamente que vai fazer com que um povo de um país, particularmente de uma cidade, pensem que é correto, aplaudam que isso aconteça. Ou seja, o genocídio de uma população aconteça a olhos vistos. O mundo está percebendo isso, o mundo está se perguntando o que é isso. Né? A grande Sueli Carneiro diz que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. Então, 400 anos dessa construção estereotipada da visão dos negros nessa sociedade, logicamente que vai fazer com que, inclusive pessoas negras, porque o racismo age na psique do negro, como diz o grande Frantz Fanon, pessoas negras aplaudam esse tipo de genocídio contra as próprias populações negras, vulnerabilizadas, historicamente vulnerabilizadas, propositalmente, estrategicamente. Populações negras, muitas das vezes, votam nos seus inimigos, votam no chapéu de malandro, o prefeito atual do Rio de Janeiro,
que já governou o Rio de Janeiro em outras situações e já criminalizou professores como eu. E criminalizou professores com a maior naturalidade do mundo. Professores que muitas das vezes ficam na linha de tiro quando estão trabalhando nas escolas que estão dentro das comunidades onde a polícia faz esse tipo de massacre, de carnificina. Então, como não perceber o óbvio? Como não compreender que grande parte da sociedade brasileira narcotizada, zumbizada, que foi alijada dos seus direitos constitucionais mais básicos, que acredita nas falácias de branco, porque o branco no Brasil, quando ele fala, ainda que ele fale merda, ele é aplaudido, né? Ele é apoiado. E por quê? Porque foi construída ao longo de 400 anos, isso só falando do ponto de vista da escravidão propriamente dita, porque a escravidão não acabou, porque branco nenhum nunca teve que terá a menor possibilidade, a menor condição de libertar os africanos e africanas deste território de qualquer outro. Só nós, africanos e africanos, podemos nos libertar. Dito isso, não é por acaso que pessoas brancas no Brasil sejam aplaudidas, sejam apoiadas, por mais que falem merda, por mais que digam asneiras, por mais que digam absurdos, por mais que associem negros à criminalidade. Vão continuar sendo apoiadas, inclusive por pessoas negras que moram em favelas, que moram em morro, que moram na periferia, porque essas pessoas negras foram, de novo, alijadas dos seus direitos constitucionais mais básicos no que diz respeito, por exemplo, à educação, que fica de lado. Esse governador atual, Cláudio Castro, ele só inaugurou uma escola nesse período todo que ele está no governo. Então, quando você não tem um investimento maciço em educação propositalmente, você não tem a capacidade de análise, a capacidade de percepção da sua realidade. Então, se associa, logicamente, a criminalidade à favela e a quem estiver lá, independente do que faz lá. A pessoa pode estar dentro de uma igreja protestante, como tem muitas favelas. Muitas das vezes essas pessoas vão morrer, como foram assassinados em Vigário Geral, pelos cavalos corredores, pessoas evangélicas dentro de suas casas segurando Bíblia. Vocês sabem disso. Quando aconteceu aquele massacre de Vigário Geral por conta de retaliação do que aconteceu em Vigário e também como aconteceu ali com os meninos da Candelária. Meninos negros. Então, historicamente, o povo brasileiro, particularmente o povo carioca, ele é reacionário. Ele votou no Witzel. Ele mesmo, Witzel, se surpreendeu. Wilson Witzel, bolsonarista no primeiro momento, que foi abandonado pelo bolsonarismo e que tinha o Cláudio Castro como vice. O Wilson Witzel, ele mesmo se surpreendeu quando ele foi eleito. Como que esse cara foi eleito? Como que um cara que diz que vai mirar na cabecinha de favelados é eleito? Como um cara como o Cabral, Sérgio Cabral, que diz que as mães da Rocinha são fábrica de bandidos, como esse cara é eleito e reeleito? Como é eleito e reeleito Cláudio Castro, que claramente tem um discurso racista? Como esse cara consegue ser eleito, ser votado por pessoas negras? Porque pessoas negras, repito, são as mais vulnerabilizadas e são facilmente, muito mais facilmente convencidas pelos seus próprios algozes. Malcolm X já falava isso lá nos anos 60, que o homem branco, ele vende para você bebida alcoólica, depois te põe na cadeia quando você fica bêbado. O homem branco vende para você a cocaína, depois te põe na cadeia quando você utiliza a cocaína, que é um pó branco. O homem branco vende para você a maconha, depois te põe na cadeia quando você utiliza a maconha, mas não põe o playboy, o branco, na cadeia. Não faz isso, porque 400 anos de escravidão criou-se no Brasil uma visão distorcida, estereotipada das populações negras, os matáveis, aqueles que são descartáveis, que não são nada, que são apenas números, como a mídia burguesa está tratando mais de 130 mortos, e eles estão chamando disso de a ação mais letal da história. Não é uma ação letal, é uma carnificina, é um genocídio, é uma hecatombe, como diz Carlos Moore. E as pessoas naturalizam. As pessoas naturalizam no Rio de Janeiro. Por quê? Porque são masoquistas, porque são reacionárias, porque são perversas. Negros no Brasil, negros de qualquer parte do mundo, podem ser racistas? Não. Por quê? Não só porque os africanos não podem ser racistas, porque não fomos nós quem criamos isso, inclusive antropologicamente, nem historicamente não fomos nós quem criamos, não somos nós que estamos no controle deste fenômeno histórico-antropológico que é o racismo, e não podem também controlar a polícia, controlar o Estado, porque
Do ponto de vista político, econômico e social, os negros não chegam nem perto disso, mas fazem parte de uma massa de manipulados facilmente pela mídia burguesa, pelo discurso político da direita, da extrema-direita, que convence essas pessoas negras de que matar pessoas exatamente como elas, com o fenótipo delas, nosso fenótipo, é necessário para a segurança do Estado. Segurança de quem? Segurança de banqueiro, segurança de grandes empresários, de megas especuladores, segurança dessa galera que é da Faria Lima, lá de São Paulo, a mesma Faria Lima que foi alvo da Polícia Federal. Mas quando houve essa ação da Polícia Federal na Faria Lima, não foi um tiro disparado. Quando houve no Meier, no Rio de Janeiro, a apreensão de 117 fuzis, não houve um tiro disparado. Quando houve a queda do helicóptero de cocaína na fazenda do Aécio Neves, não teve um tiro disparado. Aliás, nem se fala mais nisso, 450 quilos de cocaína dentro de um helicóptero. O helicóptero pertencia ao Aécio Neves, o piloto do helicóptero era dele. A fazenda em que caiu era dele. E de quem era a cocaína? Sua? Era de alguém que você conheça? Não. E fica por isso mesmo. Aliás, ele disse, tem coisa gravada dele aí. Ele disse que ele é traficante. Tem vídeo dele gravado na internet, pode procurar que vocês vão achar. Mas só que essas pessoas estão salvas pela cor da sua pele. Não só pelo lugar político que elas ocupam. Principalmente pela cor da sua pele, porque foi a cor da sua pele e quem permite que elas estejam no poder. Fundamentalmente. E o que nós estamos vendo, o que nós vimos ontem, e que nós vamos continuar vendo, infelizmente, ainda durante muito tempo, e muito tempo, e muito tempo, é a repetição de genocídio, porque o Brasil prometeu no início do século XX se livrar dos seus negros no Congresso Internacional das Raças, quando João Batista de Lacerda foi designado pelo Estado brasileiro a participar desse congresso, e João Batista de Lacerda disse que até 2014 o Brasil não teria mais negros. Só que nós, em 2025, nós estamos aqui, cada vez mais, em números maiores. E é por isso que continuam acontecendo esses genocídios, porque não nos querem aqui. É simples assim. Dado o recado, galera, venham todas e todos fazer o meu curso de História da África e de Letramento Racial, aulas síncronas comigo, online. Esse vídeo foi mais um vídeo de desabafo, mais um vídeo para a gente poder trazer uma reflexão histórica disso tudo que está acontecendo. Não vote nos seus algozes. Essas pessoas que estão hoje governando o estado e a cidade do Rio de Janeiro, a única coisa que elas fazem em prol da população do Rio de Janeiro é show na praia, é garantir o carnaval, que você empurra carro para branco desfilar em cima, é garantir um estádio de futebol do Clube de Regatas do Flamengo que joga hoje. Eu sou rubro-negro, estou à vontade para falar isso, só que futebol não enche barriga de ninguém, é importante salientar, é uma diversão, é uma distração, mas não pode nos tirar da realidade. E essas pessoas que estão aliadas para massacrar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, pessoas como você, essas pessoas, elas controlam um Estado, no caso o Estado do Rio de Janeiro, um Estado genocida, portanto, um Estado ditatorial. Estamos juntos sempre, deixa o like de vocês aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, hype esse vídeo aí, esse conteúdo se puder, Hotep, África no Centro.